Quero convidar hoje uma convidada especial aqui, vou entrevistar aqui, né? E ela é muito querida também, que é a Vera Rodrigues. Vera, muito bem-vinda aqui no nosso canal, tá? Um prazerzaço ter você com a gente aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Estou muito orgulhosa de participar dessa tua experiência. Muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigado. Vera, eu gostaria que você falasse de você, assim, da tua formação, o que te levou aonde você está e onde você chegou. Ok. Eu toda a vida gostei de escrever. Então, eu achava que eu tinha que fazer algo relacionado à escrita, né? A narrativa fazia parte do meu dia a dia. E eu fui me direcionando para essa vertente da escrita. Comecei a estudar muito português, embora eu também gostasse de matemática, até que chegou o momento da escolha da faculdade e eu escolhi comunicação, achando que o caminho da escrita era a publicidade. Aí eu entrei na Universidade de São Paulo, comecei a estudar com muita dificuldade. Meus pais não tinham como bancar toda a situação, né? Então, eu comecei também, por uma questão de necessidade, procurar trabalho. E a primeira experiência como estagiária que eu encontrei foi numa agência de propaganda, que estava fazendo a campanha dos 104 anos do Estadão. Eles estavam procurando escritores e eu fui lá para me apresentar e trabalhar como escritora. Passei, fui muito bem, comecei o estágio nessa área, até que 4 meses depois eu descobri que não era aquilo, através de uma experiência com uma produção de um arroz que estava vindo ao mercado, um arroz parabolizado, que o fabricante, naquela época, ainda não tinha o Código do Consumidor, e o fabricante queria que a gente falasse que o arroz tinha mais vitamina. E aí eu perguntei para ele, mas isso é verdade? Ele falou, não. Mas a publicidade não necessariamente trabalha com a verdade. Então, ali eu soube que meu caminho não seria publicidade. E aí eu fui para o jornalismo. E aí me formei em jornalismo pela Universidade de São Paulo há bastante tempo. Eu costumo dizer que eu me formei bebê, senão as pessoas fazem conta, eu fico muito velha. O fato é que eu me formei há 44 anos. Puxa vida, hein? E então, há uma diferença entre publicidade Sim. E o que você faz, então? Uma diferença muito grande, né? A publicidade, ela trabalha fundamentalmente com aquilo que a gente chama de conteúdo pago. Então, você compra aquele espaço e ali você fala o que você quiser. Obviamente que com a lei do consumidor isso mudou um pouco. Você fala o que você quiser, desde que você tenha como comprovar aquilo que você está falando. Enquanto que o jornalismo, ele lida com fatos, né? Então, a gente escreve opinião, escreve fatos. E isso, eu fiquei trabalhando 8 anos no Estadão. Trabalhando como repórter de rua. Antes de fazer assessoria de imprensa, eu trabalhei 8 anos como repórter de rua. Eu não sabia disso, não. Eu trabalhei 8 anos na rua mesmo. Eu trabalhei 2 anos cobrindo Paulo Maluf dentro do Palácio Bandeirantes. Eu ia sempre lá acompanhar as coletivas, enfim. Fiz um trabalho no Estadão, trabalhei na política, trabalhei na Geral, que era um salve-se quem puder, né? E trabalhei também na economia. A minha última experiência lá foi na economia. Mas, na década de 80, não existiam muitas empresas de assessoria de imprensa. Então, o que a gente pensou é que precisava de alguma atividade que a gente fizesse chegar no jornalista informações relevantes. Porque eu trabalhava em jornal e o Wilson, que na época foi meu sócio, e ele era meu companheiro existencial, ele trabalhava no Jornal da República. E a gente não recebia conteúdo relevante. Então, o que a gente achou? Que se a gente fizesse uma empresa encarregada de enviar conteúdo relevante para os jornalistas, a gente teria sucesso.
E, de fato, essa empresa existe ainda hoje, né, 42 anos depois, que é a Verve Assessoria. Puxa. Porque, na época, Osni, eu me lembro que eu tinha uma coleção de releases imbecis. O que é o release imbecil? Eu não me esqueço que mandavam para a redação um release assim, dizendo: fulana de tal, dona da confecção tal, vai passar suas férias em Bariloche. E, assim, uma foto do cachorrinho do lado do avião. Esse era o concurso, né? Esse, mais imbecil que esse não tinha nenhum. Então, a gente viu a necessidade de mandar informações organizadas e sistematizadas para os jornalistas das redações. Isso deu muito certo, né? Muito interessante. E o trabalho do assessor de imprensa, ele então não se limita a um veículo de comunicação, então? Não, na verdade, não. Na verdade, o trabalho do assessor de imprensa é transformar o seu cliente em notícia. E para que isso ocorra, ele precisa conhecer muito algo que se chama pertinência editorial. O que quer dizer isso? Eu vou te dar um exemplo prático que você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, nós vamos fazer um lançamento de um novo carro esportivo. Vamos supor que a montadora que vai lançar esse carro seja a nossa cliente. Quem a gente vai procurar? 4 rodas, certamente Jornal do Carro, Carro Esporte e assim por diante. Sim. Todos os veículos relacionados a carro. Certo. De outro lado, nós temos um cliente como a Del Rio, que fabrica lingerie. Quando você for lançar os produtos da Del Rio, você vai procurar as revistas femininas. Sim. Porque você não supõe que a 4 rodas vai dar uma notícia sobre De o lançamento lingerie. de lingerie. Sim. Então, essa é a ciência da assessoria de imprensa. É você achar a pessoa certa, aquela que precisa daquela informação. Você entende? Então, não adianta você mandar o lançamento de uma lingerie para 4 rodas e de um carro para a revista Nova, por exemplo. Sim. Né? Sim. Exceto se for um carro esportivo, que tiver a ver com mulher e etc., tudo bem. Muitas vezes, a gente busca no produto alguma característica que fique adequada para aquela mídia. Mas isso é o que se chama pertinência editorial. É você mandar para o local certo a notícia certa, fazendo com que o jornalista considere que o que você está mandando é uma coisa importante para o veículo de comunicação e não para o seu cliente. O seu cliente vai se beneficiar por via de consequência. Sim, Você entende? Entendo. Agora, a assessoria de imprensa também, ela não é só essa cumplicidade com o cliente, né, Vera? Você também tem que ter uma certa cumplicidade com o veículo de comunicação. Claro, sem né? dúvida. Senão, não rola. Então me fala um pouco nisso, porque não é uma questão de eu chegar, eu vou chegar num programa, vai mulheres, olha, eu sou Osni, eu quero ser entrevistado por vocês. Não. Eu nunca vou conseguir. Claro que não. Né? Claro Então, que não. agora, por onde entra o assessor de imprensa na minha chegada a esse programa? Então, o assessor de imprensa, ele tem por obrigação, por contrato, fazer o cliente aparecer. Só que ele não vende espaço, ele vende serviço. Muita gente fala lá e chega e fala assim: eu quero aparecer no valor. Todo mundo quer aparecer no valor. Quem não quer aparecer? Até eu quero aparecer no valor. Sim. Agora, a pergunta é: o que você tem para aparecer no valor? Então, o contato com o jornalista de lado da redação supõe que você saiba o que é notícia para este jornalista em questão, para este programa em questão, para este veículo em questão. E aí você vai ver com o seu cliente, como esse exemplo que eu acabei de dar, o que ele teria para aquele veículo em questão. Se a gente não achasse esse curso de mecânica para mulheres, ia ficar por isso mesmo, ele nunca ia aparecer na Vejinha. Agora, sim, achamos e colocamos. Então, você tem que saber, em primeiro lugar, o que o cliente faz, o que ele quer e para quem se destina. Em segundo lugar, quais são os veículos mais adequados, com mais pertinência editorial. Em terceiro lugar, quem são os responsáveis por esses veículos? Quem são aqueles bambambãs que decidem? Sim. Então, por exemplo, você falou do programa de televisão Mulheres. Você tem, para chegar, você tem um assistente de produção,
você tem a produção e você tem o apresentador. Primeiro cerco é o assistente de produção. Segundo é a produtora. Terceiro é o apresentador. Então, você passa por três filtros nesse caso específico. Casos de colunas de opinião, você tem um editor de opinião. Se você não mandar algo dentro do tamanho, o formato que ele quer, com um título interessante, com foto de alta qualidade, esquece, porque ele não vai publicar o seu material. Então, o assessor de imprensa ele tem por obrigação conhecer as especificidades de cada veículo de comunicação. Por exemplo, hoje saiu um artigo na página de rosto do Poder 360 de um cliente nosso muito importante, a ABIMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Como é que saiu esse artigo? Foi geração espontânea? Não. Primeiro, você tem que saber o tamanho que aquele jornalista trabalha. Pode ser 4.000 toques, 5.000 toques, 6.000 toques. Esses toques, o que seria? O tamanho do artigo. O que é você entra 5 no mil Word, toques? Então, quando você está digitando no Word, você vai lá em cima, revisão, contagem de palavras. Aí aparece. Sim. 4.000 toques. Então, você tem que mandar para ele no formato. Então, já. o toque das letras. de escrever das letras. Com espaço. Tá, entendi. Por quê? Porque aí ele vai saber o espaço que vai ocupar na página. Sim, então, você sabe, por exemplo, que para o Poder 360 precisa de 5.000 toques, mais ou menos que isso, não. Você precisa de ter um tema político, você precisa ter atualidade, você precisa de várias. Sim. Você precisa ter uma foto boa, precisa ter uma fonte boa. Não é assim, não é tarefa para Zé Mané, entendeu? Sim. Resultado, amanhã entra no Senado a questão da reoneração da folha de pagamento. É uma questão complexa que o governo desonerou em 2011 e está querendo voltar porque é um dinheiro razoável. E que o setor industrial, o setor produtivo, não concorda, porque não é que eles não estão pagando, eles estão pagando sobre faturamento e não sobre a folha. Então, esse é de uma complexidade absurda. Eu te peguei um dos exemplos mais difíceis. Tem um grupo de desoneração que a gente trabalha, são 17 setores, tem uma coalizão que o presidente trabalha. Então, acertamos de hoje, olha a tarefa hercúlea, ter um artigo num site de grande repercussão política, que é o Poder 360, poderia ser o Congresso em Foco, poderiam ser outros, mas o Poder 360 topou. Então, abriu na primeira página dizendo que a reoneração deveria ser política, desoneração da folha de pagamento deveria ser uma política de Estado. A repercussão disso é impossível de mensurar. Por quê? Porque amanhã entra na votação. Porque o veículo é de Brasília, porque o veículo é lido por todos os parlamentares. Não tem gol maior do que esse. Entende? Então, cada momento exige uma atitude, cada cliente tem um tipo de necessidade. Por exemplo, um cliente que trabalha na área de fisioterapia. Ele precisa do Poder 360? Claro que não. Para ele não interessa o Poder 360, porque é um veículo político que não vai agregar nada para ele. Em compensação, os veículos esporte total, veículos que tenham a ver com a área esportiva, com a área de reabilitação, é o foco dele. Então, tudo isso você tem que analisar. De vez em quando eu vejo na internet pacote de assessoria de imprensa X. Eu falo, como que é possível, né? Como que você vai fazer um pacote de assessoria de imprensa? Não tem como fazer pacote. Você tem que ser assertivo e saber para que serve assessoria de imprensa. Por que aquele cliente está te procurando e como é que você pode ajudá-lo? Essa é a premissa. Se entender isso, você vai conseguir resultado. Se não entender, como diria o caipira, lascou-se. Você já me conhece, você que me acompanha, né, nesses anos aqui, né, então você sabe que tanto o meu canal no YouTube, como também o meu canal no Instagram, eu tenho vários seguidores. Mas, mesmo assim, eu me recorri ao trabalho da Vera, né? E a Vera me ajudou muito em lugares que eu jamais pensei em aparecer, né? Vinha lá vários e-mails, assim, olha, você está em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal... Falei, puxa vida, como que isso realmente funciona muito bem. E se você me viu no programa Mulheres, eu digo que é graças à Vera, né? Porque foi ela que me entrou em contato com assistente de produção, com a produção e com a apresentadora.
né? Lembra disso, Vera? Claro, lembro sim. Foi um trabalho assim bastante gratificante, né? Porque as pessoas que te seguem sabem que o seu trabalho dá resultado, né? Então, de certa forma, além de fazer a assessoria de imprensa propriamente dita, que era a nossa tarefa naquele momento, a gente queria que a tua mensagem chegasse a um número maior de pessoas para ajudar, né? Porque tem muitas vezes as pessoas estão com problemas e, geralmente, quando você tem problema, é difícil você se encaminhar para uma solução por você mesmo. Então, eu acho que a pauta do Mulheres, ela tinha por objetivo não só expor o teu trabalho, obviamente, e fazer a nossa tarefa como assessores de imprensa, mas também fazer com que outras pessoas conhecessem o seu trabalho e pudessem ser ajudadas. É por isso que eu falo que você é poderosa, entendeu? Porque você tem esse poder. Você tem o poder em dois sentidos, né? O poder no sentido de criar possibilidades, né? Sim. Que você pode fazer as coisas, e também o poder daquele de executar coisas que outros não têm a condição. Isso eu concordo com Entende? você. Eu concordo. Eu tive uma avó muito simpática, a Dona Mani, e ela, assim, ela teve uma vida muito dura, sabe? Muito dura. O meu avô era dono de uma quadra na 25 de março, e ele perdeu tudo, e ela teve que fazer faxina para manter os 8 filhos. Então, uma mulher que sofreu muito. E ela dizia sempre, na vida, você tem 2 possibilidades só, minha neta, só 2. Você pode sentar e chorar, ou você pode levantar e ver o que vai fazer. E eu acho que eu aprendi a me incluir na segunda categoria. Que ótimo, que ótimo. Vera, parabéns. Obrigada. Parabéns por ser essa profissional e essa mulher maravilhosa que você é. Muito obrigada. Né? E você também está no hall daqueles que gostam de ajudar as pessoas. Verdade. E eu só trago aqui pessoas que gostam, que amam ajudar as pessoas. E você é um destaque na sua área. Muito obrigado, foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu queria que você deixasse os contatos seus, né? Claro. Os nossos internautas também. Eu tenho a empresa, né, que é verveassessoriadeimprensa.com.br. O Verve é VERVI, assessoriadeimprensa.com.br. Tem o canal do YouTube, youtube.com/Verve Assessoria, e tem o telefone, que é 2578-0422, 11, né? O telefone é de Repete São o telefone, Paulo. por favor, devagarzinho. 2578-0422. Ótimo, muito Eu bem. fico à disposição. Vera, muito obrigado Eu mais que uma agradeço. vez por estar aqui com a gente. Tá? Foi muito gostosa essa nossa conversa. Eu que agradeço. Muito obrigada, Osni.